Meu irmão, minha irmã, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Salmos. É o Salmo de número 84. Eu vou pedir para a Cris vir aqui fazer a leitura de 2 versos do Salmo 84, que são os versos de número 5 e 6, tá bom? Então, ela vem para cá para ficar mais bonita aqui a transmissão e ela vai fazer a leitura para a gente. Amém? Amém, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que bom vê-los. Já os saudei a todos pela live, né? Desejando, né, que sejam todos bem-vindos. Obrigada por assistir. E a palavra do Senhor, que vai ser ministrada aos nossos corações nessa noite, se encontra no Salmos 84, no versículo 5 e 6. E a palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Amém? Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém, queridos. Amém, querido, querida. Prestou bem atenção no texto? Pois é, texto precioso para mim e para você. Fala de uma coisa importante que eu tenho sentido, aliás, nós temos sentido muito nos dias de hoje. Fala da dor, fala dos momentos difíceis, porque, irmãos, os dias de hoje não estão sendo fáceis. Eu tenho dito isso aqui constantemente, é verdade. Muitos dizem, sempre fala disso, não é, pastor? Eu digo, pois é, queridos. Eu agora há pouco acabei de fazer uma reunião, tive uma aula virtual com uma professora muito querida, e nessa aula que está ensinando os professores, como eu, a retornarmos ao trabalho usando as ferramentas digitais. Nós já usamos alguma coisa, mas professores da minha qualidade, professores que passaram a vida inteira, 28 anos, dando aula presencial, aula dinâmica, aí mexendo para lá, usando ferramentas digitais, claro, usando computador, usando projetor, e vamos que vamos, certo? Só que agora os meios digitais estão sendo necessários, não apenas importantes, mas necessários até para uma retomada do trabalho. Eu não vou aqui resumir a reunião, não é por isso aí. Eu estou querendo aqui dizer o seguinte: ao final da reunião, uma professora muito querida também disse o seguinte: olha, queridos, vamos ficar atentos, porque na nossa volta não somos somente nós, os professores, que estamos tentando aprender um novo caminho para ensinar aos nossos queridos estudantes. Nós precisamos entender que eles também estão se esforçando com muito sacrifício para retomar a sua vida. E ela dizendo, olha, às vezes a gente está dando aula para um aluno e a gente percebe que o aluno está ali e ele nem coloca o áudio, porque a gente consegue ver que ele está cercado de filhos, está na cozinha da sua casa preparando alguma coisa para a sua família e, enfim, em meio a tudo isso ele está ali se sacrificando, dando o seu melhor para aprender. Irmãos, nos dias de hoje está todo mundo assim. Nos dias de hoje está todo mundo se virando, nos dias de hoje está todo mundo fazendo não somente algum sacrifício, mas talvez todo o sacrifício para suportar as lutas que a gente tem enfrentado hoje. Particularmente falando, a gente está vendo aqui, eu tenho visto amigos queridos contraírem a virose, tenho recebido notícias de alguns que entram no hospital e metem a cara lá na UTI, como é o caso do meu querido Paulinho, que a gente continua orando firmemente, acreditando no milagre do Senhor na vida dele, nosso amigo, nosso irmão muito amado, líder da nossa igreja, gente que, quando a gente fala, dispensam-se apresentações, jovem, não é nenhum velhinho não, tem 60 anos, um pouquinho mais velho do que eu, mas pegou Covid e está passando pelo vale árido. Então, esse passar pelo vale árido, do qual o texto está falando, ele está dizendo o seguinte: feliz é aquele cuja força, Senhor, está em ti.
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E aí diz assim, esse que passando pelo vale árido, faz dele um manancial. E aí encerra o texto, encerra o trechinho dizendo assim, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Irmãos, olha, quem passa pelo vale seco, né, vamos para usar aqui uma brincadeirinha, você que vai para a praia, quando você passa ali amanhã, pegando um bronze, deitadinho no sol, tomando um sol sadio, para você ficar mais forte, amém? Ou para ficar com a pele mais bonita, vamos lá, com a vaidade de ficar com o corpinho mais bronzeado, legal, mas quando você sai da praia, tudo que a gente quer é tomar um bom chuveiro frio, né? Um chuveirinho fresquinho, água fresquinha, pois é. É isso aqui que está dizendo. Está falando que aquele que tem o seu coração colocado em Deus, em cuja força está no Senhor, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Ó, quem faz dele um manancial? É aquele que passa por ele. Irmãos, a gente está passando por muitas dores nesses dias. Amigos adoecendo, familiares passando dificuldades, pessoas amigas passando toda a sorte de dificuldade, tá certo? Desde as dificuldades no trabalho, para aqueles que continuam trabalhando, sem falar naqueles que perderam o emprego, que precisam encontrar ou reencontrar uma boa colocação profissional. Isso, se conseguir encontrar nesses tempos que a gente ainda está atravessando, como é que fica isso? Então, o que eu vim falar aqui hoje? Eu vim falar, queridos, para mim, para o seu coração, isso bate aqui primeiro, de que a gente pode trabalhar melhor as dores pelas quais a gente passa. Nós podemos sim, juntos, aprender mais com os momentos de dor. Amém? Tem uma frase interessante do James Bilke que ele diz o seguinte, que você jamais conseguirá, você jamais será a pessoa que você poderá vir a ser se forem tirados da sua vida as dores, as frustrações, as tensões, as disciplinas, as pressões. E eu concordo com ele. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz assim, eu me glorio no Senhor, dou glórias ao Senhor, muito me alegro por ter passado por várias tribulações, e ele diz lá no texto que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança. Eu estou dizendo aqui o seguinte, é o que a palavra está falando, que se você tiver paciência para se tornar uma pessoa experiente, você vai se tornar uma pessoa melhor. Para que da próxima vez que você enfrentar essa ou aquela dificuldade, você já com experiência, você tenha a esperança de poder passar por aquilo com muito mais desempenho, vamos dizer assim. Você pode passar por aquilo, eu já conheço esse negócio, eu já passei por aqui, eu já passei por isso, eu entendo que é essa situação porque eu já vivi. Ou seja, quem já viveu e sobreviveu à passagem é uma pessoa diferenciada. Se você tocar num ferro quente e não aprender que o ferro, quando está ligado, ele pode estar quente, da próxima vez que você for botar a mão no ferro, vai se queimar novamente. Mas quando você aprende a lição, você aprende antes de botar a mão num ferro, mesmo que ele não esteja ligado lá na tomada, você aprende a tocar o dedinho nele primeiro. Porque se você dizer assim, estava desligado da tomada, mas acabei de desligar, ele ainda está fervendo até ele esfriar, pronto. Bota a mão ali para você se queimar. Então, tem um ditado popular que a galera diz assim, gato escaldado tem medo de água fria, né? Pois é mais ou menos por aí. Mas eu fico com a Bíblia, tá certo? Por quê? Porque ela tem preciosas lições para nos ensinar. Quando você aprende com as suas dores, certo? Você se torna de verdade uma pessoa melhor. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Por quê? Porque os dias de hoje têm exigido muito de nós. Todos nós. Tá certo? Quando eu ouço uma professora lembrando aos professores para serem mais misericordiosos, e foi isso que eu disse, professora, muito obrigado. Eu estou feliz de ouvir isso da senhora, porque a senhora está falando de uma coisa que se chama misericórdia. A gente precisa entender que os nossos alunos são pessoas como qualquer outra, que estão tentando retomar a sua vida, estão tentando retomar a sua carreira, a sua profissão. Ou vocês acham que é fácil para um estudante que tem planejamento para terminar o seu curso, começar a cair no mercado de trabalho, quando o mercado de trabalho está do jeito que está e o curso ainda não foi concluído? Como é que fica?
Então a gente recebe toda essa galera para colocar tudo numa sala de aula, real ou virtual, não importa, estão todos, como eu e você, todos estamos nós, com o nosso emocional mexido, certo? E para não dizer com o nosso espiritual e nosso corpo mexido com isso também. Tá mexido. Todos nós estamos um bocado mexidos com toda essa situação. Estamos buscando sempre administrar, né, da melhor maneira. Para quê? Para que a gente não fique enfermo, para que a gente não adoeça, é verdade. Mas a gente precisa entender o seguinte, ainda tem muita experiência de vida para a gente passar. E tem muita coisa que Deus ainda quer nos ensinar, mediante as dores da vida. Quando a gente se submete aos ensinamentos, né, essa lição, a gente pode, quem sabe, transcender, né, suportar ou superar talvez a própria dor. Eu não estou dizendo aqui, repare o seguinte, eu não estou dizendo aqui que você não vá sentir dor, não. A Bíblia, aliás, não tem garantia nenhuma de que você vai enfrentar qualquer batalha e não vai sentir dor. Deus pode tirar a dor de você? Pode, mas isso é se Ele quiser, querido. Porque Ele criou você, criou a mim com sensibilidade. Se você botar uma agulhinha aí na sua mãozinha, você vai furar ela e você vai dizer, epa, furou. Pois é, por quê? Porque você tem nervos. Nós somos feitos de carne e osso, irmãos. Deus nos fez sensíveis, Deus nos deu sentimentos, Deus nos deu uma psique, Deus nos deu um emocional, Deus nos deu uma capacidade física, tudo isso faz parte do ser humano que nós somos. E tudo isso age, uma coisa agindo de forma intrínseca uma com o outro, porque muitas vezes um acaba influenciando no outro, é verdade. Está aí a própria ciência para dizer também das doenças psicossomáticas, ou seja, passam do psicológico para somatizar no corpo. Gente que acaba sofrendo no emocional e quem paga a conta é o corpo, que dói aqui, dói ali, dói em todo canto, tá certo? Isso ou aquilo não funciona bem. Então, nós podemos hoje, irmãos, e de forma assim bem objetiva, nós podemos sim aprender mais com a dor. Amém? E que coisas e que grandes lições são essas, né? Que os dissabores da vida aqui, como disse o salmista no trecho que foi lido aqui pela Cris, né? Como é que a gente aprende a fazer desse vale árido um manancial? Para que a chuva de bênção, né? Para que aquela chuva de bênção ela chegue até nós. Em primeiro lugar, a gente precisa aprender que em cada dissabor da vida, em cada momento de dor, em cada momento de sofrimento, tem ali uma grande lição para a gente aprender. Viu? Alô? Deus quer nos ensinar por esses caminhos também, irmãos. Tem lição da parte do Senhor. O salmista lá do Salmo 19 diz lá no verso 12, Senhor, quem é que pode entender os seus erros? E quando ele fala dos seus erros, não é os erros de Deus, não. Ele está dizendo assim, qual é o homem que pode entender os seus próprios erros? E quando ele diz isso, reconhecendo a insuficiência do ser humano, ele diz assim, Senhor, me expurga dos erros, dos meus erros, dos erros que eu não me lembro que cometi. Irmãos, nós erramos tanto, que tem hora que a gente faz bobagem e a gente nem se lembra que fez. É verdade que hora é porque a gente está ignorante mesmo, mas tem hora que a gente se esquece, é porque a nossa memória é fraca. E nós somos assim. E aí o salmista diz assim, Senhor, olha, eu sei da minha condição humana, eu conheço a minha realidade. E aí quem é que pode entender a si próprio? Senhor, me expurga, tira de mim todos os meus, tudo aquilo que eu não me lembro do que fiz, certo? Irmãos, na direção do Espírito Santo, o que Deus quer é nos deixar melhor preparados. Para quê? Para a gente evitar cometer os mesmos erros. E só faz isso quem aprende. E a gente aprende com os erros que nós cometemos. Tem que aprender, porque se você não está aprendendo, está difícil. E aquele que é sábio, que percebe o mundo ao redor, aprende com as dores dos outros. Se eu ver uma pessoa levando um choque numa tomada, eu não preciso botar o dedo lá na tomada para saber que aquilo pode fazer mal. Porque o choque machucou a uma pessoa que eu conheço, uma pessoa eu vi acontecendo. E eu não preciso, deixa eu ir provar também. Tem gente que vai, é verdade, tem gente que vai. Eu não sei, eu quero saber que dor é essa. Cada um se arrisca como quer. Mas ter prazer na dor, isso não é de Deus. O Evangelho de João,
Diz lá no capítulo 13, diz lá no verso 15, diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha que coisa linda. Paulo, quando escreveu a Timóteo, lá na primeira carta, ele diz assim, lá no capítulo 4, Timóteo, seja exemplo dos fiéis, naquilo que você fala, naquilo que você, no seu trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Olha que coisa linda. Paulo estava dizendo assim, ensine, Timóteo, ensine as pessoas, mostre às pessoas pelo seu bom exemplo, certo? A quem elas devem imitar. E aqui, irmãos, é uma coisa importante para mim e para você, tá falando de duas coisas essenciais. A primeira é você seguir o exemplo e, paralelamente, é você dar o exemplo. Entendeu? Você segue o exemplo e dá o exemplo, certo? O autor de Provérbios, lá no começo do capítulo de Provérbios, lá no capítulo 1, diz lá no verso 32 assim, olha, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Sabe o que ele está falando aqui? Isso que você ouviu. Quem não aprende, quem não tem sensibilidade, quem não faz uma leitura razoável da vida, vai sofrer muito mais. Quem não aprende com as dores, queridos, é uma pessoa que vai passar pela vida sofrendo muito mais. Então, o que o Espírito Santo de Deus quer de nós é que a gente aprenda a evitar cometer os mesmos erros. E nos ensina também, por conseguinte, a cometer novos erros. Ou seja, quem aprende vai aprendendo a lidar com a vida e vai errar menos. Vai aprender a sofrer menos, vai aprender a causar menos dores nas outras pessoas. Alô? Nós não temos apenas a capacidade de nos ferir a nós mesmos, nós temos a terrível capacidade de ferirmos aos outros. Ferimos as pessoas com palavras, ferimos as pessoas até com a nossa omissão. Ou você acha que o desprezo também não magoa? Magoa e está matando gente por aí. Tem gente dentro de casa, vivendo com uma família enorme, se sentindo só. Por quê? Porque está faltando companheirismo, está faltando palavra, está faltando pão para repartir. E eu estou falando aqui não é do pão que vem à mesa, não. Estou falando, do pão do céu. Daquele pão que se reparte com amor, no abraço fraterno, na palavra amiga, no olhar que muitas vezes no silêncio fala muito mais do que muitas palavras. Então, irmãos, vamos aprender. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos por Deus para darmos testemunho para o mundo pelo amor e não pela dor. O mundo muitas vezes nos ensina pela dor, é verdade. Mas nós fomos chamados a ensinar ao mundo por outra via. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, eu tenho para vós um caminho sobremodo excelente. É um outro caminho. Por quê? Porque o caminho do mundo é esse. Muitas vezes o caminho do mundo é o chicote, muitas vezes o caminho do mundo é a humilhação, muitas vezes o caminho do mundo, para usar uma expressão que a galera está usando por aí, é cancelando esse, é cancelando aquele. Vê que coisa arrogante, as pessoas achando que podem, sabe, como se tivessem uma espécie de cetro sobrenatural, vai tocar com aquela varinha mágica, isso é coisa de bruxa, tá certo? Aí toca lá na vida, vou cancelar você, pá, pronto, cancelei você de quê? Não vou cancelar você de tudo. E é assim? Não é assim não, irmãos. Nós não podemos agir assim com as pessoas, sabe por quê? Porque Deus não age assim com a gente. Viu? Deus não age assim com a gente. Então nós fomos chamados para um outro modo de vida. O caminho para a vida, diz o autor de Provérbios 10, verso 17, diz assim, o caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Ou seja, querido, querida, se você guardar o ensino, é vida para você. Se você aprender com a vida, se você aprender com as dores, olha, o mundo de hoje não está fácil, não está fácil. Tem gente desempregada por aí achando que está desamparada e não está. E Deus está dando seu jeito e não está faltando pão à mesa porque o Senhor está providenciando.
Deus está mandando gente de bem, de um jeito ou de outro, vamos lá. E quem se achava lá atrás que o nosso país não tinha fôlego para passar nem 3 meses dessa pandemia, nós vamos completar um ano daqui a 20 dias. E de pé, louvando a Deus por essa terra extraordinária que produziu ao longo desse ano maravilhas. Liga a sua TV, eu não estou aqui fazendo propaganda política de ninguém, sai dessa, querido, querida. Eu quero é louvar a Deus por essa terra maravilhosa da qual o Pero Vaz de Caminha falou lá atrás, em se plantando tudo dá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Para que a gente pudesse dispor na nossa mesa do arroz, do feijão, da carne, do que você precisa, amém? Se não tem tudo que você quer, meu irmão, se alguma coisa está chegando aí, louve a Deus por isso e aprenda com a dor. Se não tem o filé mignon que você comeu a vida inteira, te alegra, meu velho, com o ovo que você tem na mão aí, certo? Com o bifinho, com o que seja, querido, relaxe. Deus está providenciando, você não está passando fome, louvado seja Deus por isso também. Muitas vezes a dor, ela é uma grande oportunidade, certo? Para a gente dar um salto. E aqui vem o segundo ponto importante, porque o primeiro passo foi esse. A gente precisa entender que toda dor tem algo a ensinar. Mas o segundo aspecto fundamental é que a gente precisa entender que muitas vezes, eu diria que quase 100% das vezes, a dor, além da própria dor, ela é uma oportunidade única para nos ensinar a aprender, a gente a aceitar, a gente a valorizar e a gente a vencer os desafios da vida. Quantas pessoas não aprenderam com os desafios da sua vida para se tornar pessoas melhores? Essa semana minha esposa recebeu aqui um vídeo que ela colocou lá no Instagram. Eu não sei de que filme é, não assisti, e falava de um rapaz que se tornou campeão de boxe. E aí ele consagrou-se campeão de boxe, e aí quando ele saiu lá da academia, e lá do lado de fora ele encontrou com um rapaz pobrezinho, que abordou ele no carro pedindo algum dinheiro, e o lutador de boxe olhou bem para ele assim e falou: rapaz, eu conheço você de algum lugar. Ele: não conheço não, porque eu não conheço pessoas ricas como você, meu mundo é outro. E ele olhou, e o lutador olhou para lá, de dentro do carro, olhando e buscando na memória, até que ele se lembrou que aquele jovem que estava pedindo dinheiro para ele no carro, era um que na infância fazia bullying com ele, perseguia ele pelas calçadas, maltratando, xingando, falando que ele não prestava, que ele não ia chegar a lugar nenhum, que ele não ia vencer nada, que ele era um fraco. E ele usava óculos. Quando eu vi isso aí, eu me lembrei, porque eu, quando era menino, também usava óculos. Fui deixar um dia desse, moçada, aí. Já me libertei quase 100%, amém. Aqui é uma lentinha de aumento. Quantas vezes eu também não passei por isso? E aí eu sei que aquele lutador, quando olhou, disse: agora eu lembrei de você, aí falou o nome dele, agora eu esqueci o nome. Você não é aquele fulano? Ele: sou. Tá lembrado de mim? Eu sou aquele lá que você perseguiu muito. Aí o cara lembrou do nome dele. Você é aquele pobrezinho, negro, que sofria perseguição. Eu sei que para enxugar a história, queridos, terminou, você qualquer coisa, vai lá no Instagram, você acha. Eu acho que está no Instagram da igreja, né? Está no Instagram da igreja? Está no Instagram da nossa paróquia, procura lá ver, certo? E aí eu sei que o rapaz olha assim, eu digo: olha, eu quero lhe agradecer. Aí o rapaz abriu a carteira, deu todo o dinheiro que ele tinha, e olha que era um bocado de dinheiro, que ele era rico, está aqui para lhe ajudar. Aí ele disse: olha, por que você está fazendo isso comigo, mesmo depois de tudo que eu fiz para você, de toda a dor que eu lhe causei? Aí ele: olha, eu quero dizer a você que de alguma maneira você também é responsável por estar aqui hoje. Por quê? Porque cada vez que você me maltratou, cada vez que você me esmurrou, cada vez que você me abateu na rua, eu jurei para mim mesmo que um dia eu ia aprender a me defender. Entrei numa academia de boxe, fui estudar, fui aprender, fui me aperfeiçoar, fui ficando bom nisso, e hoje eu sou quem sou, de certa forma, por sua causa também. Então aqui está minha gratidão a você. O rapaz ficou desarmado. E aí ele foi, deu o cartão dele, disse: me procure, que eu vou encontrar um meio de te ajudar. Como é que encerrou o encontro? Não vou dizer não, vai lá assistir. Certo? Então é isso aí, queridos.
Muitas vezes as dores da vida estão aí para nos ensinar muita coisa, a gente a dar valor àquilo que a gente tem. Você tem dado valor ao que Deus tem colocado na sua vida? A gente muitas vezes precisa passar por certas situações para a gente entender que nessa vida, muitas vezes é literalmente impossível a gente chegar a certos patamares, alcançar certas vitórias, sem esforço, sem luta, e por que não dizer sem dores? Será que a dor que você está passando a dor que você eventualmente possa estar passando aí, será que ela não está querendo lhe ensinar isso? Não sei. Mas quem sabe não seja isso. Tem uma frase do John Blanchard que diz o seguinte: para o cristão esse mundo é uma arena, não uma cadeira de balanço. E ele tem razão. Para um cristão de verdade, esse mundo não é uma cadeira de balanço não, irmãos, é uma arena de luta, é muita luta. Irmão, sem esforço, sem luta, não há resultado. Sem esforço, sem batalha, sem feridas da luta, não tem vitória não. Então, para a gente chegar lá, a gente vai lutar muito. São lutas por dentro, lutas por fora. O apóstolo Paulo, quando falava disso, quando escreveu aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 7, ele diz assim: irmãos, a minha ousadia acerca de vocês é muito grande, ou seja, o meu orgulho de vocês é enorme. Grande é o meu orgulho a respeito de vocês, eu estou cheio da consolação, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Olha o que ele diz. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne, ou seja, ele está dizendo assim, a nossa realidade, isso não era só espiritual não, isso é coisa de vida real, prática. Nossa carne não teve sossego algum, certo? Antes em tudo fomos atribulados, combates por fora, temores por dentro. Aí ele segue dizendo assim: mas apesar de tudo isso, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vida do amigo Tito. Olha que coisa linda. E não somente com a vinda de Tito, mas também pela consolação com que fui consolado por vocês, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro e o vosso zelo por mim, de maneira que eu muito me alegrei. Olha que coisa linda. Irmãos, essa é a chuva, é o refresco de Deus, depois que a gente aprende com as dores, depois de ter passado pelos vales áridos da vida. Amém? Então, querido, eu quero encerrar essa palavra dizendo a você o seguinte: eu rogo ao Deus vivo que a gente entenda que as dores fazem parte do processo, que o sofrimento faz parte da caminhada. Não fique você pensando que você chegou até aqui sofrendo sozinho, não. Deus sofreu com você, mas Ele está ali junto. O oleiro, para ver o vaso pronto, ele está ali com a mão o tempo todo em cima do barro moldando. Se ele tirar a mão, ele para de ser moldado. E Deus não vai fazer isso com você, porque Ele é Deus de amor. Lembra-se quando Jesus disse que estaria conosco todos os dias? Então isso é verdade. Eu não estou com você todos os dias, não. Mas Jesus está. Tá certo? Então, querido, eu quero que você descanse sua alma de verdade. E hoje desperte o seu coração para você aprender com as dores que a vida lhe impõe. Ou será que você quer continuar sofrendo por aí e resistindo a essas lições preciosas que Deus quer lhe ensinar? Não faça isso não. O foco, sabe qual é? É Jesus de Nazaré. O foco está lá, Jesus está lá. Por isso o autor da carta aos Filipenses diz assim, lá no capítulo 3, diz assim: irmãos, não julgo que já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e sigo para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, com tudo isso, ele segue para o alvo. Olha o que ele diz: avançando para as coisas que estão adiante de mim, seguindo para o alvo, certo? Ou seja, não se esqueça não. Ele não quer que você perca o caminho, perca a caminhada não. O alvo é certo, é Jesus de Nazaré. Sabe qual é o propósito? Tornar você uma pessoa melhor. Quer ver outro? Alcançar as pessoas que pelo seu sofrimento, pela sua resignação, por aquilo que você aprendeu, você tem muito a ensinar. Amém? Então
Então, querido, querida, que Deus te abençoe, certo? Para a gente hoje aquietar a alma, entendendo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina lá em Tiago 5,20. Saiba que aquele que fizer converter do erro seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Paulo, o apóstolo, não desistiu, então não desista. Sabe o que é que Paulo dizia? Como ele escreveu lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz assim no verso 22, olha, irmãos, eu fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Me fiz de tudo entre todos, para que por todos os meios eu chegasse a salvar alguns. Olha o que ele fez. Paulo se renovou, Paulo se reinventou várias vezes para alcançar pessoas preciosas para Deus, porque é assim que Deus está fazendo com você. Amém? Então hoje liberte-se, querido. Liberte-se, meu irmão, dessa dor que assola seu coração e entenda que ela, mesmo estando aí, não faça dela, certo? Uma dor eterna, não. Faça como a ostra. Está lá magoando, mas aquele grãozinho de areia que entrou ali, transforme isso numa pérola, amém? Transforme isso numa pérola, certo? Para que você esteja pronto, pronta para ensinar tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Seja qual for a dor que você esteja sentindo, seja qual for a dor que você vier a sentir, saiba de uma coisa, vai passar no tempo, amém? Tem um tempo para passar. Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado porque nós podemos aprender com as dores da vida. Os dias de hoje têm sido grandes mestres em causar dor, a dor emocional, a dor espiritual, a dor física. E eu não estou falando aqui das enfermidades fisiológicas, estou falando das coisas da vida. Mas Tu és o remédio para todas as coisas. Lembrando das palavras que o Senhor Jesus disse, né? Lembrando das palavras que a Tua palavra nos diz, Jesus nos disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós sabemos que não fomos criados, nós não fomos feitos para viver sofrendo, ainda que o sofrimento exista, porque Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então que a gente ouça atentamente a tudo isso, como um dia Josué ouviu. Não foi eu que te mandei? Fui eu que te mandei. Então esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que você vá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por tudo isso, Senhor, só uma palavra nos resta. Obrigado. Amém e amém.